queda do regime de Bashar al-Assad na Síria. Como foi possível que um regime que ficou tantos anos no poder caísse em menos de 2 semanas? E principalmente as consequências, o que acontece agora no Oriente Médio e no mundo, uma vez que esta queda do regime tem consequências no mundo todo. O dia 8 de dezembro de 2024 passa para a história como o dia que caiu o regime de Bashar al-Assad na Síria. Mas como foi possível que este regime caísse tão rapidamente em poucos dias? Precisamos entender um ponto muito importante. O regime era sustentado por 3 forças. Eram elas as forças militares russas, as forças iranianas, revolucionárias do Irã e também pelo Hezbollah. Agora é muito importante trazer o contexto que levou à perca deste apoio por parte do regime de Assad, começando pelo Irã e pelo Hezbollah, que obviamente estão com seus problemas com Israel desde o dia 7 de outubro de 2023, mas que se agravaram obviamente agora no ano de 2024, deixando o Hezbollah e o Irã praticamente de mãos amarradas, sem poder ajudar o regime de Assad. A Rússia está com seus problemas desde fevereiro de 2022, afinal de contas a empreitada, que deveria durar uma semana, 10 dias na Ucrânia, já está indo para o 3º ano de guerra. Nós descobrimos neste final de semana que a Rússia tinha apenas 20 aviões de combate na Síria para dar esse apoio, essa manutenção a Bashar al-Assad. Outro ponto importante que precisamos trazer aqui. Recentemente, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que Bashar al-Assad estava brincando com fogo. O que Netanyahu estava dizendo é que Israel não poderia mais suportar esta posição da Síria de servir como base para o Hezbollah, inclusive uma base logística, e a gente vai falar disso. Talvez ali tenha sido a última oportunidade de Bashar al-Assad de alguma maneira conseguir um acordo momentâneo com Israel. Lembrando que as forças de Israel vêm bombardeando impostações na Síria há muito tempo, e essas impostações justamente pertenciam a bases e grupos ligados ao Irã e ao Hezbollah, que por sua vez mantinham Bashar al-Assad no poder. A Bashar al-Assad não restou que buscar asilo na Rússia. Ele e a família chegaram em Moscou ainda no domingo, dia 8 de dezembro. Agora, falando em Rússia, vamos entender como essa situação afeta e quão grave é para a Rússia a queda de Bashar al-Assad. Isso acontece porque ali, na Síria, a Rússia tem 2 bases. Bases essas que foram utilizadas para bombardear nos últimos 12 anos postações desses rebeldes que tomaram o poder neste domingo, dia 8. E a gente já vai falar disso também, afinal, a Rússia já, de alguma maneira, abriu negociações com eles para manter essas bases. Agora, por que elas são tão importantes assim? Isso tem a ver com o continente africano, isso mesmo. Toda a operação russa em vários países da África depende, principalmente por questões de logística, dessas bases que ficam na Síria. É como se essas bases fossem utilizadas como uma ponte entre a Rússia e o continente africano, ali na Síria, para que justamente pudessem abastecer as operações da Rússia na África. Essa é a primeira grande consequência desta derrota da Rússia, entre aspas, na Síria. Lembrando que as relações da família Assad com a Rússia vêm desde o tempo da União Soviética. Isso também tinha uma questão política envolvida de poder, não é? Então a Rússia agora corre o risco de perder essas 2 bases. Como eu disse, já existe uma negociação entre a Rússia e os rebeldes. Pelas primeiras informações que a gente conseguiu obter, a probabilidade é que a Rússia consiga manter as suas impostações ali na Síria, mas com um poder bélico muito mais reduzido. O que hoje é uma base militar pode ser transformada apenas em uma espécie de estoque da Rússia na Síria. Essas são as primeiras informações, mas tem muita coisa acontecendo e isso provavelmente será atualizado.
A outra notícia que nós trouxemos aqui no início deste vídeo é de que a Rússia tinha apenas 20 aviões para ajudar Bashar al-Assad. Isso mostra a situação crítica da aeronáutica russa neste momento crucial em que ela está com uma guerra aberta lá na Ucrânia. Então isso é um fato. A Rússia é uma das grandes derrotadas da queda de Bashar al-Assad. O outro derrotado é o Hezbollah. Esse sim, talvez com condições mais críticas até do que a própria Rússia, uma vez que agora o Hezbollah está, digamos, isolado do Irã e praticamente de outros aliados, sem falar com todas as perdas que o Hezbollah teve durante o ano. Então, de fato, os grandes derrotados dessa questão toda são Rússia, Hezbollah e Irã. Mas e o que acontece agora? Mas afinal de contas, quem são esses rebeldes que derrubaram o regime de Assad? O que nós sabemos é que é uma soma de 16 grupos, isso mesmo, e a maioria desses combatentes são remanescentes do grupo Al-Qaeda e do grupo Estado Islâmico. Teme-se que a perseguição a cristãos e curdos deva acontecer na Síria, embora os líderes desses grupos, por enquanto, trazem um discurso apaziguador, de reconstrução do país, etc. Mas nós sabemos que o Talibã também usou um discurso muito parecido como esse lá em 2021, quando retomou o poder no Afeganistão, e na prática não foi o que aconteceu lá no Afeganistão. Na Síria, as forças ocidentais vêm monitorando com mais atenção o movimento desses líderes. O jornal Washington Post publicou durante o fim de semana que sim, existe o perigo de perseguição a cristãos lá na Síria. É por isso que no Ocidente não se comemora a queda do Assad, mas com muito receio de se comemorar quem está subindo. Afinal de contas, hoje, segunda-feira, dia 9 de dezembro, não podemos prever qual será o futuro da Síria, das relações internas e externas. Quem não está perdendo tempo é Israel, que mesmo após a queda de Bashar al-Assad, vem bombardeando impostações ali dentro da Síria. O temor é que as famosas armas químicas que Assad tinha em seu poder passem para a mão desses rebeldes e que talvez sejam mal utilizadas. Portanto, Israel vem delimitando ali o poder de fogo destes rebeldes. Outra ação de Israel foi entrar dentro do território da Síria, através dos montes Golan, justamente para criar uma espécie de zona tampão, para que nenhum desses grupos venha a ideia de invadir Israel. Portanto, o mundo olha com muita atenção para aquilo que acontece na Síria. Nós sabemos quem caiu, quem não está mais no poder, mas o mundo ainda não sabe quem voltou, quem subiu ao poder na Síria. Devido à sua posição geográfica, a Síria é um dos países mais importantes do Oriente Médio. E já temos consequências em solo europeu da queda de Bashar al-Assad na Síria. Isso porque na manhã desta segunda, dia 9, Alemanha e Áustria encerraram o seu programa de apoio a imigrantes da Síria nesses países, uma vez que eles migravam justamente por conta da perseguição imposta pelo regime de Assad. Como o regime caiu, não há mais justificativa para que os países, pelo menos assim entenderam, a Alemanha e a Áustria, recebam esses imigrantes. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido. Hoje é segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2024.